Olá, que a graça de Jesus esteja mais uma vez com você. Estamos prontos para continuar a nossa reflexão na palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Agradeço a sua companhia diária e a sua ajuda quando você me ajuda a pregar o Evangelho. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Continue assim fazendo e não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei, porque isso nos serve de feedback para produzir aí um conteúdo mais relevante. Obrigado por sua ajuda. O guerreiro majestoso. Eu quero dizer para você que o Senhor Deus, ele é justo. Abacuque fala que os olhos de Deus são tão puros, né, que ele não pode contemplar o mal e a injustiça. Mais cedo ou mais tarde o Senhor Deus se levanta. Se levanta porque ele tem legitimidade para se levantar como o verdadeiro soberano de toda a terra. Ele é o juiz, ele é o criador, ele é o mantenedor. A nossa vida deriva-se dele, nós devemos a ele não somente a vida, mas tudo que somos, tudo que temos, a nossa saúde, nosso respirar, inclusive a nossa salvação. Então ele se levanta como legítimo, soberano e juiz sobre essa terra, e ele faz isso. Agora você vai ver que os Salmos, ele retrata esse Deus como um Deus guerreiro também, juiz, quando ele se levanta. O Salmo 76, no 76 ele diz assim, olha que interessante, versículo 3, ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Olha que interessante, ele está dizendo aqui sobre um cenário de guerra. Deus levanta-se para lutar no meio do povo, e aí com seus relâmpagos, ele destrói o arco, o escudo, a espada e a batalha se dispersa e o povo de Deus obtém a vitória. O verso 6 do mesmo salmo diz, ante a tua repressão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Sabendo dessa grande força, sabendo que é nas mãos do Senhor que se concentrava a fonte da sua força e a vitória em frente às batalhas, o salmista Davi recorria sempre ao louvor e à oração. Para ele, louvor e oração eram muito mais poderosas do que a qualquer arma de guerra. Por isso ele clamava. Veja, por exemplo, o Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Olha que interessante. Vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor em frente às nossas dificuldades, os problemas que se levantam, os desafios que nós devemos enfrentar, os perigos que nos rodeiam. Levantemos a voz em oração. Davi fazia isso e diz a Bíblia que lá do seu templo o Senhor não somente ouvia, mas agia em seu favor. Veja o que diz o verso 9. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Olha aí, tá vendo? Ele desce, claro que ele desce. Olha, eu quero dizer para você que esse Deus é um Deus sensível à necessidade das pessoas humildes, das pessoas indefesas, das pessoas injustiçadas nessa terra. Então isso atinge poderosamente o coração de Deus e diante do clamor ele age, ele desce. O verso 13, olha o que diz. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasa de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Viu aí? É isso aí. O Senhor Deus se levanta. Veja que ele é majestoso aqui. A própria natureza responde às suas ordens, ao seu mandar, para justamente libertar o seu povo. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. O verso 16 diz assim, ó, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Mesmo que os seus inimigos sejam mais fortes, mesmo que os seus problemas sejam tão difíceis, tão complexos, que você não tem condições de resolvê-los, clame a esse Deus, diz aí que você vai ter a ajuda celestial para se livrar deles. O salmista Davi, ele é consciente disso.
Ele não confiava no seu exército, ele não confiava nos seus soldados, nos cavalos de guerra, na sua estratégia militar, não, na habilidade dos seus soldados, não. Não era isso que trazia confiança a Davi. Ele reclinava-se diante de Deus em oração e o buscava, né? E isso é claro, o capítulo 18 de Salmos, verso 47, 48, diz assim, ó, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Era em Deus que ele confiava e Deus era a fonte das suas vitórias. Seja lá quais forem as suas habilidades, seja lá quais forem os recursos que existem nas suas mãos, seja lá qual for a sua influência social, nunca se esqueça que a fonte da sua prosperidade, felicidade, segurança e salvação é o Senhor Deus. Caia de joelhos diante dele. Mesmo que você tenha recursos nas mãos, mas busque o Senhor, nunca se esqueça disso. Ele é a verdadeira fonte de felicidade. Nós nunca deveríamos achar que o que temos, o que conquistamos, o que somos, vieram até nós, essas coisas vieram até nós, graças à nossa habilidade, graças à nossa força, graças à nossa influência, graças aos recursos que nós temos em nossas mãos. O nosso braço não conseguiu essas coisas. Foi o Senhor quem nos deu, quem nos fez prósperos nessa terra. Nunca se esqueça disso. E essa é uma lição. A segunda lição é se você passa por dificuldades, se você está com perigos que se levantam, se os seus inimigos se avolumam ao seu redor, se o problema é grave demais, de maneira que você não pode suportar e nem vencê-los, faça como Davi, clame ao Senhor e ele do céu vai se levantar, porque do templo ele ouve a sua voz, ele se levanta e, se preciso for, ele usa até a própria natureza para desbaratar os seus inimigos e te livrar dessa opressão e injustiça pelas quais você está passando, tá bom? Esse é o recado de Deus para você. Vá para as suas atividades no dia de hoje, tendo certeza que esse Deus do alto do seu templo ouve a sua oração. Ore comigo. Pai, nos ajude a confiar somente em Ti, que os nossos olhos se fixem somente no Senhor. Nos ajude, Senhor, a tomar a sua poderosa mão e mesmo que o chão embaixo dos nossos pés se desfaça, que nós possamos estar seguros e refugiados em sua poderosa mão à destra da sua justiça, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você? Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual e espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.